Segundo Samuel, capítulo 12. Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Livrei-te da mão de Saul e te dei a casa e as mulheres de teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará de tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas, visto que com esse ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda deitado no chão. Então os oficiais do palácio se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se do chão, mas ele não quis e não comeu com eles. 7 dias depois a criança morreu, mas os servos de Davi temiam-lhe contar que a criança havia morrido, pois diziam: Enquanto a criança estava viva, falamos com ele, mas ele não nos deu ouvidos. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma insensatez. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou a seus servos: A criança morreu? E eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e adorou. Em seguida, foi ao palácio, pediu comida e, depois de servido, comeu. Então os seus servos lhe disseram: Que foi que fizeste?
jejuaste e choraste enquanto a criança estava viva, mas depois que a criança morreu, te levantaste e vieste comer. Ele respondeu: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva? Todavia, agora que está morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e se deitou com ela. Ela teve um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Ele o entregou ao profeta Natã, e este lhe chamou de Jedidias, por amor do Senhor. Enquanto isso, Joabe lutou contra Rabá dos Amonitas e conquistou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros dizer a Davi: guerreei contra Rabá e já tomei controle da cidade das águas. Convoca agora o restante das tropas. Cerca a cidade e conquista-a, para que não seja eu quem a conquiste e receba as honras. Então Davi ajuntou todas as tropas e marchou para Rabá. Guerreou contra ela e a conquistou. Também tirou a coroa da cabeça do rei, que pesava 1 talento de ouro e possuía uma pedra preciosa. Ela foi posta na cabeça de Davi, que levou da cidade muito despojo. Ele trouxe os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro e em forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois Davi voltou com todas as tropas para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 13. O incesto de Anom com Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Depois de algum tempo, Anom, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Anom ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível a Anom fazer coisa alguma a ela. Mas Anom tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe perguntou: por que emagreces dia a dia, ó filho do rei? Não me contarás? Então Anom lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. Anom deitou-se e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Anom lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me servir. Então Davi mandou dizer a Tamar, em casa: vai à casa de teu irmão, Anom, e prepara-lhe alguma comida. Tamar foi à casa de seu irmão Anom, e ele estava deitado. Ela pegou a massa, fez bolos e os assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele, mas ele se recusou a comer. E Anom disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então Anom disse a Tamar: traze a comida ao quarto, para que eu coma do que me servires. Tamar pegou os bolos que havia preparado e os levou ao seu irmão Anom no quarto. Quando ela os trouxe para que ele comesse, Anom
a agarrou e lhe disse: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu, serias como um louco em Israel. Peço-te que fales com o rei, porque ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvido ao que ela dizia. Como era mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Anon sentiu grande aversão por ela. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E Anon lhe disse: Vai embora daqui. Então ela lhe respondeu: Não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que fizeste. Mas ele não lhe quis dar ouvidos. E chamando o servo que estava com ele, disse-lhe: Manda esta mulher embora e fecha a porta depois que ela sair. Ela vestiu uma túnica longa, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a mandou para fora e fechou a porta depois que ela saiu. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça e rasgou a túnica longa que vestia e pôs as mãos sobre a cabeça, andando e chorando. Mas seu irmão Absalão lhe perguntou: Teu irmão, Anon, esteve contigo? Minha irmã, acalma-te. Ele é apenas teu irmão. Não te perturbes por isso. Assim Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube de todas essas coisas, ficou furioso. Porém Absalão não falou com Anon, nem mal nem bem, porque odiava Anon, por ele ter forçado sua irmã Tamar. Absalão mata Anon. Depois de 2 anos, Absalão tosqueava o rebanho em Baal-Hazor, na fronteira com Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Absalão foi falar com o rei e disse: Agora o teu servo está tosqueando. Peço que o rei e seus servos venham com o teu servo. Porém o rei respondeu a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão insistiu com ele. No entanto, ele não quis ir, mas lhe deu sua bênção. Absalão lhe disse: Ao menos deixa ir conosco meu irmão Anon. Porém o rei lhe perguntou: Para que ele iria contigo? Mas, como Absalão insistiu com o rei, este deixou Anon ir com ele, e também os outros filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Ficai atentos. Quando Anon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos disser: Feri Anon, então o matai. Não tenhais medo. Não sou eu quem está ordenando? Esforçai-vos e sede corajosos. Os servos de Absalão fizeram a Anon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e fugiram, montando cada um na sua mula. Enquanto eles ainda estavam a caminho, chegou a Davi um boato que dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles sobreviveu. Então o rei se levantou, rasgou as vestes e jogou-se no chão. Da mesma forma, todos os servos que o auxiliavam rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, lhe disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Anon. Absalão havia decidido fazer isso, desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Não acredite, o rei, meu senhor, que todos os filhos do rei morreram, porque só morreu Anon. Porém Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda ergueu os olhos e viu muita gente no caminho, atrás dele, ao lado do monte.
Então disse Jonadab ao rei: Os filhos do rei estão chegando. Aconteceu conforme o teu servo disse. Quando ele acabou de falar, os filhos do rei chegaram e choraram bem alto. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. A fuga de Absalão. Mas Absalão fugiu e foi até Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e Davi chorava por seu filho todos os dias. Tendo fugido para Gesur, Absalão ficou ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já sentia consolado acerca da morte de Amnon.